Som. Olá, boa noite, muito boa noite, pessoal. Estamos aqui dando continuidade ao nosso projeto semanal, que é Reinventando Nossa Manhã pós-pandemia. Hoje nós vamos ter a presença de Dr. Marcos Lago. Estou vendo já que o pessoal está se manifestando. Deixa eu ver se o Dr. Marcos já está aqui. Vamos lá. Para quem ainda não me conhece, vou fazer aquela apresentação rápida. Eu sou Gustavo Andrade, sou administrador, empresário, fui auditor. Atualmente estou na condição de pré-candidato à Câmara de Vereadores de Salvador e continuamos aqui com esse nosso projeto, difundindo um pouco dos conhecimentos dos profissionais que nós estamos convidando para que eles possam passar para quem está nos assistindo um pouco dos seus conhecimentos das suas áreas. E recentemente eu tive a grata surpresa, a grata satisfação de ser apresentado ao Dr. Marcos Lago. Deixa eu ver se ele já está aqui, que eu vou fazer a apresentação de corpo presente. Deixa eu ver, Dr. Marcos. Dr. Marcos ainda não está. Deixa eu aqui. Dr. Marcos, ele é médico, formado pela Universidade de São Paulo. Gustavo! Olá, doutor. Como Tudo em vai? ordem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Satisfação imensa recebê-lo. Eu estava aqui, fiz uma pequena explanação do nosso projeto. Legal. E estava aqui começando a falar sobre a sua pessoa. Você é médico, né? Formado pela Universidade de São Paulo. Isso. Psiquiatra e oftalmologista. E especialista em neurociência. Fiz um mestrado em neurociências também na USP, né? Na USP, pronto. Antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente a nossa amiga comum, Silvia Lordelo, que fez esse link, essa aproximação aqui nossa. Eu quero agradecer imensamente, porque eu fiquei muito feliz em tê-lo e receber aqui nesse nosso bate-papo. Agradecer imensamente a sua disponibilidade. Sei que você é um homem que está aí bastante ocupado, com 1001 tarefas, mas reservou esse tempinho aqui para falar conosco. E eu vou passar a bola para você, vamos deixar de apresentação. Eu já dei uma pincelada sobre quem eu sou, sei quem você é. E no nosso tema, que é relacionamentos durante a pandemia, eu queria lhe fazer uma pergunta logo após o seu boa noite. Como é se relacionar consigo mesmo num momento como esse? Boa noite, pessoal. Gustavo, um prazer estar com você aqui. Obrigado a Silvia também, ela está aí, já falou um monte de oi para nós ali. Eu queria dizer o seguinte, a primeira coisa que eu quero te dizer, antes de entrar no nosso tema, é falar que você é um indivíduo totalmente corajoso, porque o neurocientista que conversa com o político, ele oferece o pré-candidato, mas o indivíduo que quer se tornar político. Então, é uma conversa que pode ser muito perigosa. Então, eu te parabenizo, porque o indivíduo que quer ter uma vida pública, que quer cuidar das pessoas publicamente, que quer cuidar da coisa pública, do Estado, quando ele se aproxima da ciência, ele corre o perigo de ter que ter comportamentos não esperados do político médio. Então, é por isso que eu quero te dar parabéns pela sua coragem. Você está dando um passo brilhante na sua carreira política ao se aproximar da ciência. Tá? A gente tem visto, falando em pandemia, a gente tem visto uma confusão entre o político e o cientista em todos os âmbitos nacionais. Certo? E essa manobra sua de se aproximar da ciência, me considerando um cientista razoável, iniciante, eu acho que é brilhante da sua parte, parabenizo e já
espero que você tenha uma brilhante carreira na política, viu? Obrigado, doutor. Agora, voltando um pouquinho para o tema que você está falando, a gente se relacionar com a gente mesmo na pandemia, é uma das coisas que aconteceu, porque muita gente ficou realmente afastada do convívio de outras pessoas, né? Então, o primeiro relacionamento é com a gente mesmo. Eu acho que é bem correta a sua colocação, bem apropriada, e muitos de nós têm muita sombra dentro. Eu vou usar alguns termos do meu ramo. Se você achar que não estão claros, Por favor. você me fala, tá? Ok. Então, eu acho que nós somos indivíduos que têm sombras, né? Nós somos indivíduos que têm segredos. O ser humano é um indivíduo um bicho muito especial na natureza, porque ele é um bicho que pode pensar o que ele quiser, mas a hora que ele ativa o sistema motor da fala, ele pode falar uma coisa completamente diferente do que ele está pensando. Então, esse é um mecanismo brilhante que a natureza inventou para nós, mas a gente tem que respeitar esse mecanismo, tem que entendê-lo. Entendê-lo quer dizer o quê? Que nós temos uma vida mental interna única e própria, nossa. Nós temos que tentar respeitar o nosso funcionamento interno, primeira coisa. Então, aprender a conviver com os próprios pensamentos e ter uma certa paz com eles, eu acho que é fundamental. E não é fácil. Não é fácil. Você pega muita gente que está tendo crises de ansiedade nesse momento de reclusão, né? Porque o indivíduo passa muitas horas com os próprios pensamentos, ele às vezes não aguenta muito. Ira. Tá? Não é fácil, às vezes, conviver com aquilo que você tem dentro, as sombras que aparecem, as dificuldades, né? Então, muita gente vai para o meio social e fala, ou se encontra com muita gente, está sempre agitado, para que não tenha tempo de olhar para dentro. Então, muito oportuno isso que está falando. A gente achei que a gente ia para um outro lado, mas esse lado é fantástico, né? Porque quem que aguenta? Quem de vocês aí está aguentando, pessoal? É muito interessante, né? É verdade. Você faz uma colocação. Eu, depois que eu fui, digamos assim, apresentado, eu pesquisei muito, né, sobre seu trabalho. E eu vou tomar a liberdade de colocar aqui, nesse nosso bate-papo, algumas colocações que você tem feito ao longo desse tempo, de palestras, de podcasts, etc. Entendeu? Até de lives, outras lives. E você cita um exemplo, cita uma passagem muito interessante de como ser e se manter um lírio no mundo atual. Lírio esse que é aquela flor, né, que você descreve muito bem da forma que ela nasce, aonde ela nasce e como ela convive no seu dia a dia. Explica para a gente isso aí, que eu achei muito interessante essa sua colocação, doutor Marcos. Essa colocação não é propriamente minha, eu aprendi com o meu primeiro mentor quando eu tinha 11 anos de idade, tá? Na vida a gente tem mentores, né? Das mais variadas épocas e dos mais variados assuntos. E aos 11 anos, então, lá em 1979, eu tive a oportunidade de conviver com um sujeito que foi meu primeiro mentor, e ele dava uma espécie de ensinamento para nós, né? E ele que fala do lírio, ele conta essa história do lírio, que é uma história que também não é dele, é uma história filosófica milenar. Então, para o pessoal que não ouviu ou que não sabe a história, os lírios, eles são flores que nascem nos pântanos com lodo, pessoal. Então, você tem aquela água que é barrenta, que é suja, né? Que você não vê através, ela é impermeável à visão. E o lírio, ele nasce de lá de baixo, ele vem do fundo do lago, ele vem fechado. E aí, quando ele sai da água, ele vira para o sol. Quando ele vira para o sol, ele abre. Então, não encosta no lodo. E ele se vira para o sol, né? Que é o elemento de maior energia, radiação e de doação de vida que existe no universo, são os sóis. Então, o sol dá vida para aquela flor e ela é completamente branca. Então, isso é fantástico. A natureza dá um exemplo para nós, que somos bichos sociais, bichos que vivem em comunidade,
E bichos que têm essa capacidade, que não precisa associar o pensamento à fala. Eu posso pensar o que eu quiser e falar outra coisa diferente. Então a mentira aparece. O ser humano é um bicho extremamente mentiroso. Então, quando a gente enxerga essa dificuldade que tem ao redor de toda essa competição, pessoas competindo com a gente o tempo inteiro, competindo por qualquer coisa, competindo por tudo, colaborando às vezes quando conseguem, né? Mas a competição é uma coisa muito importante na formação do ser humano, né? Então, essa competição, a gente dá uma conotação, quando a gente sai da biologia, na biologia é muito fácil olhar a competição como uma coisa esperada, mas quando a gente vai para o convívio diário, aparece a cultura, e com a cultura aparece a moral. E quando aparece a moral, a gente começa a dar valor positivo ou negativo para as ações dos outros. Então, às vezes a gente começa a pensar que o que o outro fez, mesmo que ele tivesse lá com a intenção para ele, cuidar da família dele, cuidar dele, mas que para nós foi ruim, a gente chama isso de sujeira. Então, é uma lição moral, a lição do lírio, que quando a gente está no meio da sujeira, no meio da corrupção, tá? No meio do desamparo, no meio do engano, a gente possa continuar olhando para o sol, quer dizer, recebendo a energia de vida e continuar branco, sem se sujar com todo aquele negócio. Mesmo a gente vindo da sujeira e estar rodeado pela sujeira. Uma figura moral muito interessante. Muito interessante, muito interessante. Ele me marcou muito essa sua colocação, porque hoje é muito difícil você se sobressair num meio onde a lama está lhe fazendo, digamos assim, atolar cada vez mais, aquela coisa assim, digamos assim, seria até uma areia movediça que está lhe puxando para baixo e você está tendo que, a todo tempo, se resignar para poder se sobressair a todo esse tipo de sujeira, né? Doutor Marcos, pedi uma coisa. Os impactos desse momento em nossas vidas, nos vários tipos de relacionamento, familiares, de trabalho, grupos não familiares. Como é que o senhor está enxergando tudo isso? Primeiro, não me chama de doutor, nós estamos entre amigos aqui, não tem Ok, Marcos. É isso, pronto. Então, primeiro a gente tem que entender um pouquinho da parte teórica. Eu acho que tem gente muito melhor que eu para falar de relacionamento da parte mais que o público gosta. Eu vou falar de umas coisinhas mais difíceis aí que eu acho que é a minha provocação. Gosto de dar uma provocada no cérebro da turma. Então, o que é o relacionamento, né? A relação. O nosso cérebro, ele só se desenvolve na presença de outro cérebro. Olha que legal. A relação entre duas pessoas modifica o cérebro o tempo inteiro. Então, nós dois estamos aqui conversando pela primeira vez, a gente trocou algumas mensagens, fizemos a nossa programação, mas agora eu estou te vendo, você está me vendo, tempo real, eu estou gesticulando, você está falando. Então, o meu cérebro está sendo modificado o tempo inteiro pela nossa conversa. E o seu também. Então, de tal maneira que, quando terminar, daqui 1 hora esse negócio, nós dois seremos outras pessoas. A personalidade é a mesma, a gente sabe que a gente é a gente, mas nós teremos modificado a nossa existência para sempre. Olha que interessante. Muito então, interessante. É isso que é o relacionamento. O relacionamento é a modificação perene para sempre que um faz no outro. E aí, vários tipos, né? Como você mesmo estava falando, vários tipos de relacionamentos. Vamos começar por uma coisa interessante que é assim, antes da civilização, né? Nós éramos bichos que viviam em grupos, né? Em tribos de 40, 60 pessoas, um funcionamento um pouco mais da natureza, vamos chamar assim. Esse tipo de comportamento durou 290 mil anos, para ter uma ideia. Só os últimos 10 mil que a gente vive em sociedade. Então, o nosso cérebro ainda funciona como aqueles caras do passado.
E o que era aquilo? Como é que eram os relacionamentos? Olha que interessante. As tribos eram compostas por um pai e uma mãe, ou duas, três mães, às vezes tem mais mães na tribo. Os filhos homens, todos, ficavam na tribo. Isso é uma coisa importante, por quê? Por que os filhos homens ficam? Porque eles não se casam com ninguém da outra tribo e vão embora. Eles ficam na família. Quem vai embora é a menina, que fica fértil, e aí ela é exportada para uma outra tribo para se casar na outra tribo. Disso vem dois tipos de relacionamentos que os homens conseguem fazer e que as mulheres conseguem fazer. Que a gente observa até hoje, se a gente prestar bastante atenção. Se você você é homem, você ficaria na tribo com seu pai e seus irmãos. Então você compartilha com essas pessoas 50% dos seus genes. Né? Os irmãos e os filhos são isso. Sim, é. Você tem metade da genética do seu pai, você tem metade da genética do irmão. Essa metade, olha que interessante, é a mesma. Então, produz substâncias no seu cérebro que você vai ter um desejo inconsciente de que aquele 50% seu que está no seu irmão ou no seu pai sobreviva sempre, tanto quanto você. O problema é que os outros 50% são diferentes. Então você vai preferir que aqueles 50% diferentes dos seus não sobrevivam. Então você vai competir e colaborar com seus pais em metade das vezes. Vamos brincar. Agora, você com você mesmo, você tem 100% dos seus genes. Então, com você vai colaborar 100% do tempo. Com o irmão, você vai colaborar metade do tempo. E você vai formar substâncias específicas, que são hormônios de modificação do comportamento, que vão fazer essa ligação. O meu irmão, você vai sentir, quando você vai para a luta junto com o seu irmão, é uma luta mais fácil do que você ir com um estranho, que você não sabe se na hora ele vai te defender ou não. Né? Muito interessante. Agora, as mulheres, olha que interessante. Deixa eu só completar uma coisa. Quando a gente vê, hoje, nos termos de civilização, quando dois homens ficam muito amigos, como é que eles se chamam? Irmão. De irmãos, de brother, né? A turma fala, esse é meu brother. Quando você tem instituições religiosas, por exemplo, você pega a maçonaria, né? Todo mundo já ouviu falar da maçonaria, Dom Pedro I foi o primeiro chefe da maçonaria no Brasil. É uma instituição onde os indivíduos se chamam de fraternos, de irmãos. Então, é muito interessante que o homem usa essa terminologia de relacionamento genético para um cara não geneticamente relacionado. Tá? A mulher, como é que é a mulher? Ela é exportada. Quando ela fica fértil na tribo, ela tem que ir embora para ter filho na outra tribo. Então, ela não convive com ninguém geneticamente relacionado. A mulher convive somente com os filhos que são geneticamente relacionados. Então, ela vai ter que ter um comportamento também diferente de análise de relacionamentos. Tá? Com os filhos, ela vai ter aquele amor de mãe. Com os outros, que são o marido, os cunhados, as cunhadas, sogros, só, ela vai ter sempre que fazer um cálculo muito maior para saber a hora de colaborar e a hora de competir. O papel da mulher é bem mais difícil. O nosso é mais tranquilão. Porque a gente está lá no meio de irmão, a gente relaxa. E metade das vezes ele não vai te apunhalar pelas costas. Mas o inimigo quase sempre vai te apunhalar pelas costas. Então, esses mecanismos, claro que modificados pela cultura, mas evoluíram para se manter em grande parte também nos dias de hoje. Então, o que ocorre? O homem ele é muito visual na busca de parceiro. Vamos falar um pouquinho de busca de parceiro. Olha que interessante isso aí. O homem é super visual, né? Para procurar parceira, né? Verdade. O nosso sistema visual é responsável por 70% das nossas decisões. Totalmente visual, né? Totalmente, não diria, mas é 70%. À primeira vista. Os estudos mostram 70% de potência na visão para decidir se a pessoa é apropriada para o relacionamento ou não.
O homem vê a mulher e fixa. E um fator interessante. Qual é a mulher que o homem vai buscar na natureza? A mulher que é produzida hoje nos consultórios de dermatologia, nos cabeleireiros, no cirurgião plástico. O que esses caras fazem? Eles transformam o aspecto da mulher o mais parecido possível com quem? Com a menina que não teve filho. Olha que coisa louca. Olha que coisa louca, Gustavo. Então, eles vão empinar a bunda, empinar o peito, eles vão tirar a ruga, eles vão fazer a maçã do rosto um pouco maior, eles vão pintar o cabelo, fazer volume no cabelo. Quem que tem isso? É a menina que acabou de menstruar, 15 anos, 17 anos, que está lotada de hormônios de fertilidade. Então, o olho masculino vai buscar sempre fertilidade. Olha que esquisito. Claro, porque mudou. Hoje em dia a gente não é mais assim, né? Mas se você for nos consultórios de estética, a estética vai ser sempre essa, se aproximando da moça que tem muito mais hormônios, tá? A mulher, como é que é o negócio? Às vezes você vê, as meninas ficam super bravas, né? Você vê aquela menina linda, modelinho, novinha, não sei o quê, com um sujeito lá de 70, 80 anos de idade, ela fala, tá por causa do dinheiro, e não sei o que lá, né? Bom, vamos pensar uma coisa, como que o cérebro feminino se formou? A mulher engravida. Lá na pré-história, se ela engravida e não tem ninguém para cuidar dela, morre ela e o filho. O leão vem e come. Não tem conversa. Então, a mulher, como ela tem essa capacidade brilhante de engravidar, né? Uma capacidade maravilhosa, na verdade, ela precisa de proteção no momento de gestação. E depois da gestação, o bebê humano, ele demora muito tempo para conseguir comer sozinho. Então, tem que ficar cuidando. Então, o indivíduo que seria um bom par é um provedor. Provedor. Claro. O sujeito que vai, pega recurso, volta e protege aquela família. Agora, por outro lado, o filho de um homem fortão sobrevive mais. Então, a mulher tem essas duas opções. O provedor e o bonitão. A brincadeira que eu falo é o marido e o amante. Tá? O homem, como é que o homem faz para casar? Né? Porque ele não engravida. Ele não engravida. Então, ele tem que fazer uma busca sexual sempre incansável. Qualquer mulher que chegar na frente do homem, tirar a roupa, assim, tá de roupão, abre o roupão, ele vai achar que aquilo é um convite sexual. Um homem que esteja de roupão, pelado por baixo, chega numa mulher e abre o roupão, a mulher vai achar que aquilo é uma ameaça. Então tem essas pequenas diferenças. Eu acho que isso, eu queria dar essa pequena introdução para a gente poder falar agora o que aconteceu quando separa todo mundo. Porque aí fica só aqui. Vira uma coisa imaginativa. Então você tem lá o começo da pandemia, né? No começo da reclusão. Opa, então tá bom. Todo mundo achando que está de férias, inicialmente, claro. Todo mundo achou a mesma coisa. Ai, que delícia, vou ficar um pouco em casa, dar uma descansada, aquele meu chefe, aquela minha funcionária, aquele não sei o que lá. Bom, e aí, todo mundo assanhado. Puxa, agora eu tenho tempo livre, dá para ver o contatinho, né? Que nem a turma fala, né? Não sei se você já ouviu esse termo, do contatinho. Então, vai, liga para um, liga para outro, não, e não sei o que, quando é que a gente vai se ver, que não sei o que lá. Bom, acontece que ninguém se vê, porque está todo mundo trancado e continua trancado. Então, aquilo vai cansando, foi cansando. As pessoas foram... eu ouvi relatos interessantes de pacientes assim, que estavam começando um relacionamento, saindo, tinha saído uma outra vez, tinha que lá, veio a quarentena. Então, pessoas que se juntaram e foram morar juntas, para passar a quarentena juntas. Olha que diferente. Diferente. Foram passar a quarentena juntas. Aí, bom, agora está abrindo um pouco,
Aí um já começa a trabalhar, o outro começa não sei o quê, aí a lua de mel já acabou. Então já, opa, e agora? O que que, né? Muito interessante. Um desastre que tem ocorrido, você deve saber também, é um número enorme de separações e divórcios. Por quê? Aí eu tenho que entrar num outro assunto, um pouco mais para baixo no cérebro. Vamos lá. A gente não tem realmente acesso à realidade. Nós temos uma opinião da realidade. O nosso cérebro, ele é dotado de sensores, né? Então, por exemplo, eu estou com a minha lampadinha acesa aqui, a luz vem até o meu olho, estimula lá dentro um pedaço do olho que chama retina, e aí vai aqui para trás, onde eu entendo que isso é luz. Tá? Agora, eu não vou até a luz, é a luz que vem até mim. Então, se eu não vou até você, se um dia a gente pudesse apertar as mãos, nos cumprimentar, nós não vamos estar nos encostando fisicamente falando. Os meus receptores vão estar só nas minhas mãos, eu só vou perceber a minha mão encostando na sua, mas não é encostar, átomo não se encosta. Então é tudo uma grande ilusão quando a gente acha que está se relacionando com o outro. Nos relacionamentos afetivos fica mais difícil ainda, porque você projeta as suas expectativas, a sua imaginação, compara com o que você vê de fora, mas a maior parte do tempo você está projetando. Se estiver apaixonado em ação, é só projeção, aí você não sabe nada do que está acontecendo. Fica completamente louco, tomado por aquilo. Só que aí vem uma pandemia e tranca todo mundo em casa. Aí aquele casal que tinha um relacionamento, que se conhece mais ou menos, passa a conviver trancado 24 horas por dia, num espaço, às vezes, pequeno. E aí a realidade começa a se manifestar. Aquilo que eu achava daquela pessoa começa, às vezes, a ser contradito. A pessoa age do jeito que ela age, não do jeito que eu acho que ela tem que agir. E aí vem a confusão. Uma pessoa perguntou uma coisa aqui que eu vi passar. Eu tenho dificuldade de ler essas coisas, pessoal, porque eu falo muito, né? Gustavo já viu que eu sou um falastrão. E aí eu às vezes não leio, mas tem uma pessoa que escreveu: e a violência doméstica? Eu acho que isso é um tema muito interessante, porque existem muitos indivíduos violentos com as esposas. O contrário também, mas é que fisicamente, como um homem é muito maior, a gente presta atenção mais nos casos de violência física masculina contra mulheres, né? Isso aumentou muito, Gustavo. Tá? Isso é uma coisa muito grave. É uma coisa muito grave, muito grave. Nós temos uma organização societária. Conhece aquele filósofo Friedrich Nietzsche? Já ouviu falar desse cara? O Nietzsche, ele já há quase 2 séculos falou uma coisa interessante, que ele falou que os fracos tinham tomado o poder. E agora, estou falando isso porque você, como é pré-candidato, eu já te parabenizei pela coragem, porque você não é fraco. Então, eu acho que é legal você ouvir isso, porque você vai encontrar muito, muito na sua vida política desses caras. O indivíduo que é uma força ativa, segundo Nietzsche, ele lidera e protege o bando dele. Então, esse cara consegue amar a esposa que ele tem, amar os filhos que ele tem e proteger os indivíduos do grupo dele. E ele vai sozinho, ele toma a decisão, ele é o líder. Os indivíduos que são forças reativas são os caras que, quando encontram alguém desse que agiu, eles reagem apenas. Então, eles só funcionam na segunda instância. Eles reagem. Esses caras que reagem, como eles podem ser vários, eles podem se unir na reação contra o líder, contra o corajoso, contra o tomador de ação. E nós temos, então, esses 2 tipos de governo. Inclusive, se a gente for para o mundo animal, os animais mais próximos de nós são os chimpanzés. O chimpanzé, às vezes, o bando é liderado por um líder alfa, que é esse cara de força ativa, sozinho,
mas que ajuda e decide tudo por todo mundo. Mas existe uma possibilidade de dois líderes menos poderosos, beta, dois machos beta, se unirem e matarem o alfa. E aí eles começam a liderar do jeito deles. No ser humano nós temos também isso, bem parecido. Se me permite fazer uma brincadeira, se você olha o Congresso, né, são vários indivíduos que ficam se juntando, e aí um faz um conchavinho aqui, outro faz um conchavinho ali, e aí uma vantagem aqui, uma vantagem ali. Você não vê um indivíduo que sobe na tribuna e faz aquele discurso que ele bate no peito e eu vou resolver, e pega na mão para resolver. Tá? Então, é mais difícil. Então, o nosso modelo é esse, um modelo de indivíduos que o Nietzsche chamaria de fracos. Eu chamo eles de ressentidos. Ô, Marcos, estou falando muito, fala aí você. Não. Mas ó, a sua saúde. A sua saúde, um vinho português do Douro em homenagem ao seu sobrenome Andrade. Saúde. Mas explica aí pra gente, você, neurocientista, oftalmologista e psiquiatra, como você enxerga como psiquiatra e oftalmologista essa relação, essa interpretação do mundo de acordo com essas duas profissões que estão no seu cabedal? Psiquiatra e oftalmologista. Eu mesmo demorei um tempo para juntar essas noções, mas que são noções que eu trago lá desde esse meu primeiro mentor, lá com 11 anos. Né? A maneira de ver o mundo, Gustavo. Num determinado momento, achei que eu podia ser um líder espiritual, mas eu não tenho dotes espirituais, eu não enxergo nada, eu não tenho. Sou um indivíduo muito terreno, vamos chamar assim. Então, quando eu vi que eu não tinha nenhuma chance no mundo espiritual, eu fui para o mundo tridimensional. E no mundo tridimensional, o que eu posso fazer é pegar os elementos tridimensionais de percepção principal do mundo, que é a visão do cérebro e a visão do olho, né? A visão de dentro do indivíduo, a visão de fora do mundo, e tentar juntar essas coisas e levar uma mensagem que pudesse abrir os olhos das pessoas. Abrir os olhos no sentido objetivo mesmo, pôr um óculos aqui, você enxerga o que você não enxerga, e abrir os olhos da mente, da alma, para que o indivíduo pudesse ir ao mundo enxergar o semelhante, respeitar o diferente, né? Mas ter uma convivência um pouco mais pacífica, um pouco mais tranquila, né? E para o engrandecimento de todo mundo. Então, uma missão que não é fácil, mas pelo menos eu acho bonitinha. Beleza. Até porque, como você já até adiantou, e eu tinha observado isso aqui também, né, você se coloca que 70% das decisões são tomadas com influência da visão. Né? Sim. Nesse momento atual, eu acho que nós estamos sendo infectados nem tanto pela visão, mas pela audição, com tanta carga negativa que está sendo passada para os nossos ouvidos, pela mídia. Aí eu lhe pergunto, nós corremos o risco de termos outros tipos de contágio e degeneração dos relacionamentos por essa contaminação auricular? Certamente. O indivíduo que fica afastado dos outros, ele para de ter a medida da sua qualidade. Aliás, ontem eu coloquei um vídeo lá, que depois você dá uma olhada, sobre autoestima, que eu acho que justamente é o que cabe. Eu estava estudando para a gente falar aqui, uma das coisas que me veio foi a autoestima, e eu acabei fazendo o vídeo ontem, para justamente falar isso com você. O isolamento, no isolamento, você só tem uma opinião sobre você, que é a sua. Agora, como eu te falei, no começo do isolamento estava todo mundo de férias, legal e tal, você está bem, está tudo certo. Aí daqui a pouco passa um tempo, você, puxa vida, mas que coisa desagradável, não tem horário para acordar, não tem horário para dormir, não tem o trabalho, o dinheiro começa a diminuir,
as pessoas vão também do outro lado vão se cansando, então a gente já não se comunica tanto, vai afastando, vai esfriando, eu vou ficando sozinho comigo. O que acontece? Eu paro de receber elogios ou críticas. Então eu começo a perder a minha posição no meu meio. Eu não sei quem eu sou, não sei qual é meu valor. E nós, seres humanos, temos, porque a natureza é brutal o tempo inteiro, nós temos uma capacidade muito boa de perceber estímulo negativo. Uns mais do que outros, né? Mas o estímulo negativo toma conta com uma facilidade enorme. Tanto que a gente assiste jornal para ver as coisas ruins, não para ver as coisas boas. Ninguém quer ver coisa boa no jornal. Tanto que ninguém põe. Né? Notícia boa ninguém presta atenção. Só presta atenção em desgraça. Porque a gente tem essa propensão a prestar atenção na desgraça. Se você está sozinho, as suas ações no meio não estão sendo mais avaliadas. Então e a autoestima, que era isso que eu estava dizendo lá, eu gostaria de repetir, a autoestima quem nos dá é o outro. Eu faço uma ação boa. Se você percebe a minha ação como boa e me aponta isso, minha autoestima cresce. Se eu faço uma ação, você me aponta como ruim, a minha autoestima cai. Se eu perco o contato, eu perco essa régua. E aí a negatividade sobe e sobe. Aí o que acontece? Se você tiver, como nós temos aqui, um problema político grave, porque nós temos facções, né? Nós somos um país assim, que tem uma comunicação majoritariamente tendendo à esquerda, a comunicação do nosso país é isso. Sim, inclusive a comunicação de negócios para o resto do mundo, é que nós somos uma economia protegida, oligopólios, quer dizer, isso é uma coisa que não tem nada a ver com capitalismo, não tem nada a ver com direita. Então agora nós temos um presidente que se diz um pouco mais tendendo à direita, põe um ministro da economia que teoricamente é um capitalista, e nós temos, só que nós temos ainda todo o resto, o pessoal de comunicação, que ainda acredita nessa proteção do Estado, na dificuldade do negócio, na proteção de minorias, apesar de eles falarem que não, vamos proteger as minorias, mas eles querem ser a minoria. A televisão mais importante, o jornal mais importante, o banco mais importante. Você vai num país realmente de competição, tem 1000 televisões, 1000 jornais, 1000 bancos, não 5. Então, nós não temos um capitalismo, nós somos um país de esquerda, estruturalmente. Então, há muito tempo, há muito tempo. Aí a turma da mídia vem e só bate. Por quê? Uma das melhores maneiras de você colocar o povo para obedecer é por medo. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Essa relação de luta e fuga do ser humano na pandemia, que é uma relação, né, que, a meu ver, é aquela troca de liberdade pela segurança que o Estado, entre aspas, está se propondo a oferecer. Muito boa a sua colocação. A gente entrega a nossa liberdade ao Estado em troca de segurança. É só para isso que a gente se entrega para o Estado. Senão não faz sentido. Você dá imposto para um cara que não faz nada para você, não faz sentido. Né? Você tem que dar o dinheiro para ele fazer algo em troca. É a reciprocidade. Né? A luta ou fuga, muito bom. Reação de luta ou fuga é uma reação da natureza. Tá? Todos os bichos têm. O que quer dizer? Toda vez que tem um estímulo externo, seja ele positivo ou negativo, hein? Tanto faz, tem qualquer estímulo externo, liga uma série de reações internas do corpo para resolver aquela situação. Tá? Isso é a reação de luta ou fuga. Então, o exemplo fácil. Vem um leão na minha direção para me atacar. Eu tenho duas opções. Se eu tenho força suficiente, eu vou lutar com ele. Se eu não tenho força suficiente, eu fujo dele. A gente faz isso o tempo inteiro.
Não é só com o leão. Como a gente está falando de relacionamento aqui, às vezes é o seguinte, às vezes a moça que te deu a bola, você não tem gabarito para pegar. Você foge. Se a moça te deu bola e você tem gabarito para pegar, você luta. É a mesma coisa, ao contrário, né? Homens e mulheres. Estou brincando aqui um pouquinho com a turma para deixar o tema mais leve, né? Então, é importante entender, luta ou fuga, ela funciona o tempo inteiro. Então, em relacionamento funciona, no dia a dia funciona, na política funciona, para comprar pão funciona, para qualquer coisa. O tempo inteiro o teu cérebro está tentando se adaptar àquela situação e te trazer a melhor resposta. Já que você está brincando, eu vou brincar um pouquinho, né? A relação luta ou fuga vai muito com aquele ditado, né? Sim, senhora, que é a melhor relação de fuga que existe, né? A preservação da sobrevivência, né? Muito bom, muito bom. Sim, senhora. Marcos, e a relação de nojo que a sociedade hoje está vivendo? Você não entra Olha, no que elevador, coisa você interessante. não entra no ambiente, no corredor, você não passa com duas pessoas, enfim. Você, inclusive, numa das colocações, você tem um exemplo muito bacana, né? Do beijo e da saliva. Conta pra gente isso aí. Vamos lá. Então, a reação de nojo, ela é uma emoção. Emoção, pessoal, é antes do pensamento, tá? A emoção, ela vem antes do pensamento. É uma coisa absolutamente automática do nosso cérebro. Então, vamos falar do nojo comum. O nojo comum é você ter uma sensação de afastamento de coisas estragadas. Então, aí você sente o cheiro de uma coisa estragada, você vê aquela carne estragada com fungo, e todo mundo tem a mesma reação, que é uma reação que, que tem a náusea, que tem o afastamento, tá? Tem a mímica, tem uma série de coisas nessa reação de nojo. Essa é a reação de nojo básica, explicada facilmente. Agora, olha que interessante o exemplo que o Gustavo está me pedindo para falar. Pega um copo vazio, o seu copo, aquele que você usa todo dia, que você adora, aquele copo que você ganhou da sua avó, você ama aquele copo. E aí, abre a boca, deixa a sua saliva escorrer para o copo. Escorreu uma quantidade de saliva, sua saliva, seu copo, põe em cima da mesa, espera 5 minutos, vai dar uma volta. E aí volta, pega aquele copo e beba a sua saliva. Todo mundo fez uma carinha de nojo. Difícil, não consegue. Tá? Agora, outro lado. Vocês se relacionam romanticamente, né? E com troca de beijos. E quando troca beijo, a saliva de um vai para a boca do outro, a boca da saliva do outro vai para a boca do um. E você não fica com nojo, né? Né? Você dá um beijinho, né? Safado. Como é que é isso? Como é que é isso que funciona aqui, ó? É muito interessante. Uma das melhores maneiras de passar doença para os outros é através do sexo. Porque é um instinto enorme que o ser humano tem de se relacionar sexualmente, né? Nossa reprodução. Nós fomos criados para isso. A gente tem que se manter vivo, manter a espécie viva, é só isso. Então, se você estiver bem alimentado, estiver forte, não estiver doente, não estiver nada, você vai querer transar. Não tem outra opção, você não vai querer fazer outra coisa. É isso que você quer fazer. Então, os micro-organismos acharam, através do sexo, um meio de transmissão de doença de uma pessoa para outra fantástico. Tem um monte de doença. Um monte. E olha que legal. Então, a relação sexual é uma grande negociação entre o maior prazer contra o maior risco. Você tem que negociar o nojo com o prazer, o tempo inteiro quando você vai transar. Né? Muito interessante isso. Agora, isso tem uma implicação moral, Gustavo. O mesmo sistema de nojo que serve para isso que a gente está falando, carne estragada,
Você pega um... vou falar uma coisa para deixar a turma um pouco enojada, vocês me perdoem. Você vai se aproximar de alguém que está ali tentando se relacionar romanticamente e a pessoa não cheira bem para você. Você sente aquele cheiro e fala, nossa, insuportável. É nojo, gente. Aquilo chama nojo, você se afasta, tá? A mesma coisa. Agora, o mesmo sistema cerebral que tem esse nojo óbvio das coisas que a gente acha que estão estragadas, esse sistema de nojo funciona para reações morais. Olha que legal. O cérebro faz uma conta moral e fica com nojo. Nojo. Então, estou brincando com o termo para ir para vários assuntos. O que você está me perguntando é, hoje as pessoas estão olhando para os outros. Puta, será que esse cara está contaminado? Agora, a gente olha às vezes para pessoas que nos comandam, de novo eu vou voltar para a tua política. A gente olha para quem está nos comandando, ou a gente olha para a mídia que está tentando manipular a gente, e a gente sente nojo. Eu quero me afastar. Esse indivíduo vai contaminar a minha moral. Então eu me afasto. É a mesma reação de nojo com bife estragado ou com uma figura pública estragada. Beleza. Agora, aproveitando essa sua abordagem, você faz uma observação, uma colocação também sobre, já até colocou agora aí, sobre a mentira. Que todos os relacionamentos, principalmente desde pequeno, desde criança, que nós convivemos com a mentira. Ela faz parte da comunicação. Ela faz parte da comunicação. Né? E aí, como a gente, na nossa formação, ela passa, digamos assim, pela pós-graduação do assunto mentira, como hoje a gente encara essas coisas que a gente tem ouvido e a gente consegue discernir o que é verdade e o que é mentira. Essa enxurrada de informações que a gente recebe. Como é que a gente consegue, né, distinguir friamente essa... Gustavo, isso que você está falando é tão importante, tão profundo, que a gente precisaria de mais umas 2 horas para falar do assunto inteiro. Mas a gente tem que tentar entender uma coisa. Assim, nós temos... como é que a gente sabe que o indivíduo está entendendo o que o outro está falando? Existe uma medida chamada cognição. Cognição, do conhecimento. E essa é uma medida de capacidade cerebral. Tá? Os cérebros não são todos iguais, eles são todos parecidos. Tá bom? Nós temos uma medida de capacidade de cognição que chama índice G, de onde vem uma palavra que a turma conhece mais, que chama o quociente de inteligência. Tá? Quociente de inteligência é a capacidade de resolver problemas. E isso pode ser medido através de testes. Existem testes para medir isso. O quociente de inteligência médio da humanidade é um número 100. Nós temos o normal entre 85 e 115. São as pessoas que são consideradas normais. Tá? Abaixo de 85, você vai ter pessoas que têm já prejuízo cognitivo, que às vezes não conseguem fazer nada mesmo. Acima de 115, você vai ter os indivíduos que são acima da média. Esse número, então, do meio é a média. Só que esse número 85 a 115 pega 70% da população. Então, você vai ter 70% da população com uma capacidade de compreender o meio média. Você vai ter 15% que não tem muita capacidade de compreender o mundo, precisa de ajuda, tá? E você vai ter 15% para cima que compreende com muito mais facilidade. Tá? Estou falando em termos mais simples. Então, se você tiver com 70% da população, você resolve qualquer eleição. Concorda? Concordo. 70%, você manda em qualquer país. Então, se você conseguir, se você fizer com que primeiro todos possam votar, opa, legal, porque você já tem 70% de caras mais manipuláveis,
Você tem 15% de pessoas que você só fala, ó, vota nesse, o cara vota, ele nem sabe o que está acontecendo, e você só vai ter 15% de pessoas que vão ter capacidade real de tomar decisão entre mentira e verdade de verdade, objetivamente. Você ganha qualquer eleição se você fizer isso. O modelo democrático que a gente chama de democracia é isso, poder da maioria. Na maioria. A maioria não tem cognição suficiente para decidir o que é verdade e o que é mentira. Se você tiver um indivíduo que conta uma história bem contada, de uma maneira imponente, um belo de um terno, um cabelinho bonitinho, e ele fale bem, ele se apresente, dê uns 4, 5 presentes para não sei quem, você tem o poder, meu amigo. Essa é a maneira de obter poder, através da manipulação de pessoas cognitivamente com mais dificuldade. Então, você me faz essa pergunta, por quê? Porque você está lá para cima. Como que, sabe, como faz para perceber o que é mentira e verdade? Você percebe. A gente não consegue se colocar no lugar do outro nesse momento, do cara que não percebe a verdade. Mas você observa, você conhece gente, você visita a rua, você vai ver o teu eleitorado, você sabe, esse cara não percebe, eu tenho que ajudar essa pessoa a tomar decisão. Se você for um cara como você, corajoso, que chama um neurocientista para conversar, tenho certeza que você vai olhar para o cara, eu preciso ajudar esse cara, mas com aquela sensação de compaixão. Você pega o safado, ele vai falar, puta, esse cara é fácil de manipular. Meu amigo, tá aqui um boné, tá aqui uma mortadela, vota em mim. Acabou. E aí eu pego carona nessa sua colocação. É uma pergunta que eu tenho feito a meus entrevistados, que seria qual a sua sugestão com políticas de longo prazo, né? Mas eu acho que você já respondeu aí muito bem, né? Porque a gente tem que pegar essa população e dar elementos, dar munição a ela, que ela saia dessa classe, que ela saia dessa posição de inferioridade e consiga sobressair, consiga crescer. Então, eu acho que toda democracia, desse jeito que você fala, quando você tem uma exploração da desigualdade social, é realmente muito triste, né? E você não dá os elementos, não dá as ferramentas para essa população menos favorecida, né, a se captar, a se armar contra a ignorância, contra, né, a falta de conhecimento, e escolher as pessoas corretas, escolher os bons caminhos que vão favorecer a ela própria, correto? Olha que legal que você está falando, é muito importante. Você sabe, na década de 50 teve a Guerra da Coreia, todo mundo lembra. Quer dizer, todo mundo talvez lembre. A Coreia era uma só, elas brigaram, então virou a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, né? Uma comunista apoiada pela China, outra capitalista apoiada pelos americanos. E aí, o que aconteceu? Quando terminou a guerra, o Brasil era 20 vezes mais rico que a Coreia do Sul, pessoal. 1950, acabou a guerra, 54, acabou a guerra. A Coreia do Sul era pobre, destruída por uma guerra civil horrorosa. A elite da Coreia, a elite, porque isso é uma decisão, infelizmente, Gustavo, a gente não consegue fazer com que o QI que a pessoa nasceu aumente muito. A gente consegue treinar, mas não muito. O cara não vai sair de um QI 100 e virar um Einstein de QI 200, 300. Não acontece isso, infelizmente. A biologia não permite. Mas você tem a elite sempre vai existir, em qualquer tribo de qualquer bicho tem a elite. A elite coreana se juntou e falou, vamos consertar. Deram educação básica para todo mundo, formação técnica para todo mundo. Vamos elevar produção de tecnologia. Manda os caras estudar na Inglaterra, manda os caras estudar na Europa, manda estudar nos Estados Unidos. Volta para casa. Aplica a tecnologia aqui. Quantas marcas de carro, quantas marcas de telefone, de televisão. É tudo coreano. Esses caras estavam destruídos em 54. Então a elite, que pensa e tem o poder e dinheiro, tem que tomar essa decisão. Tá? É isso aí. Marcos, eu não vou nem... Tem, assim, muita coisa que eu ainda gostaria de falar, mas o tempo está chegando. Eu estou vendo. Eu vou ter aqui agora que dar um break, com muito pesar, porque o papo está assim maravilhoso.
realmente lhe conhecer, ter você aqui, foi tudo de bom. Eu quero lhe Uma agradecer honra. imensamente, agradecer novamente a Silvia por esse contato que ela fez, esse link, e quero deixar com você as palavras finais de encerramento e lhe agradecer muitíssimo, Marcos. Muito, muito obrigado. Boa Obrigado pelas noite. palavras, Gustavo. Muito obrigado por me receber, por me chamar. Tem uma coisa que eu não te contei, vou contar agora. Quando eu tinha 10 anos de idade, o meu pai foi o 5º deputado mais votado do estado de São Paulo. E, então, eu sou filho de político, conheci por Eu dentro não toda essa sabia. história que você está pensando em viver. Eu acho que é uma aventura enorme, é uma aventura de responsabilidade, é uma aventura de desafios. Você vai ter que ser um herói. Eu acho que você já tem várias características de herói. E aqui eu te falei, chamar cientista para conversar, nenhum político faz. Então, você já começa na frente, você já começa na frente moralmente, você já começa na frente com coragem. O seu cérebro, com certeza, é um cérebro de líder, uma pessoa que com certeza vai fazer o bem para Salvador e para a Bahia. Tá? Obrigado, Isso Marcos. Obrigado. inicialmente. A Silvia, quero agradecer por me proporcionar conhecer esse moço aí. Né? Obrigado, Silvia. Aí eu quero terminar, então, nós temos aqui 5 minutos, eu vou falar poucos minutos. Pandemia, pessoal, um pouquinho de pandemia, só para acalmar a turma. Essa doença, Covid-19, ela não é tão grave, ela é uma doença que é leve para a maioria da população. Então, nós temos lá uns 80% das pessoas que não vão ter nada. 80%. O problema são os outros 20%, que são grupos de risco específicos, pessoas idosas morrem que nem mosca, pessoal. É muito perigoso. Então, é importante entender isso, tá? Para a gente não ter o medo a mais e nem a menos, mas ter o medo justo, o medo certo, para tratar certo. Então, quando tem alguém suspeito, não vai na casa da vovó, não pode, tá? Bom, isso era uma coisa da pandemia. Para terminar de relacionamentos, pessoal, a gente não existe sozinho, a gente não existe do lado de cá do celular. A gente faz isso em momentos de exceção. Quando vocês puderem, encontrem as pessoas que vocês gostam e têm afeto e têm carinho. Encontrem, põe a mão, abraça. Tem que sentir esse calor. Tem que falar a palavra de amor. Tem que falar a palavra... Não tem amor, mas tem amizade. Fala a palavra de amizade. Não tem amizade, mas tem respeito. Fala a palavra de respeito. É isso que a gente precisa, trocar respeito, pelo menos. E a gente vai longe. Valeu, Gustavo. Grande abraço, boa noite, muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Tchau, pessoal.